Outros problemas de saúde. Ver fichas de coelhos. Se você vive com um coelho ou está pensando em adotar um, deve-se informar sobre várias coisas para que possa garantir que ele tenha uma boa vida. É necessário ter em conta que o coelho doméstico bem cuidado e com boa saúde pode chegar a viver entre 6 e 8 anos. Desse modo, se quer desfrutar ao máximo de anos com o seu amigo de orelhas compridas, continue lendo esse novo artigo de Perito Animal e adquira os conhecimentos básicos sobre os problemas e as doenças mais comuns nos coelhos, para saber quando agir e levar o seu amigo ao veterinário. Entre as principais doenças que afetam estes animais podemos destacar a raiva, a pneumonia, a tularmia, a pododermatite, a sarna, a diarreia e mais. Continue lendo. Também lhe pode interessar doenças mais comuns em iguanas, tipos de doenças em coelhos e prevenção básica. Os coelhos podem padecer de doenças de origens muito diversas, como qualquer ser vivo. De seguida, classificamos e descrevemos as doenças mais comuns de acordo com a sua origem: bacterianas, fúngicas, virais, parasitárias, hereditárias e outros problemas de saúde. A maioria das doenças dos coelhos são específicas da sua espécie, o que significa que não se transmitem entre espécies de animais diferentes. Dessa forma, se tem outro animal que convive com o seu amigo saltitarão, não tem com que se preocupar, em princípio, com possíveis contágios de doenças graves. Para poder prevenir a grande maioria das doenças e problemas comuns, deve seguir o calendário de vacinação que o veterinário indicar. Manter uma boa higiene, providenciar uma alimentação adequada e saudável, garantir exercício assim como um bom descanso, assegurar que o coelho está livre de estresse, conferir o seu corpo e pelo com frequência, além de observar o seu comportamento para que, ao mínimo detalhe que pareça estranho no seu comportamento individual, contacte o veterinário. Seguindo estas orientações, evitará problemas de saúde facilmente. Caso eles surjam, poderá detectá-los atempadamente, fazendo com que a recuperação do seu peludo seja mais rápida e eficaz. De seguida, vamos expor as doenças mais comuns dos coelhos de acordo com a sua origem. Neste e outro artigo te contamos os 15 sinais de dor nos coelhos para que você possa identificar quando um coelho está doente. Doenças em coelhos de origem viral. Entre os tipos de doenças em coelhos que têm origem a vírus, podemos citar raiva. Esta doença viral está espalhada por todo o mundo, mas também já está erradicada em muitas partes do planeta, pois existe vacinação eficaz que é obrigatória em muitos lugares do mundo. São afetados por esta doença muitos mamíferos, entre os quais se encontra o Rictolagus cuniculus. Se tiver a vacinação do seu coelho em dia, evitando possíveis contatos com os animais que parecem estar doentes com raiva, pode estar tranquilo. De qualquer forma, deve saber que não existe uma cura e que o melhor é evitar prolongar o sofrimento do animal infectado. Doença hemorrágica do coelho. Esta doença é provocada por um calicevírus e é transmitida muito rapidamente. Além disso, pode ser contagiada tanto de forma direta como indireta. As vias de entrada desta infecção são a nasal, a conjuntival e a oral. Os sintomas mais comuns são sinais nervosos e respiratórios, além da anorexia e apatia. Como esta virose se manifesta de forma muito agressiva, provocando convulsões e hemorragias nasais, os animais infectados geralmente morrem poucas horas após o aparecimento dos primeiros sintomas. Por isso, o melhor é prevenir esta doença seguindo o calendário de vacinação que o veterinário indicar. Geralmente, é administrada uma vacina bivalente anual aos coelhos que abrange esta doença e a mixomatose. Os primeiros sintomas aparecem 5 ou 6 dias após o contágio. O animal ganha falta de apetite, inflamação das pálpebras, inflamação dos lábios, das orelhas, das mamas e dos genitais, além do inchaço do nariz com secreção nasal transparente e pústulas em redor das mucosas. Não existe um tratamento para esta doença, sendo que o ideal é preveni-la com as vacinas adequadas na primavera e no verão, sendo que o verão é a época do ano com maior risco. Os veículos ou transmissores do vírus que provocam essa doença são insetos hematófagos, o que significa que se alimentam de sangue, como mosquitos, algumas moscas, carraças, pulhas, piolhos, mutucas, etc. Os coelhos podem ainda ser contagiados pelo contato com outros indivíduos já doentes. Os animais doentes morrem entre a segunda e a quarta semana após o contágio. Doenças em coelhos de origem bacteriana e fúngica. Entre as doenças que mais afetam os coelhos, a seguir listamos aquelas que são causadas por bactérias e fungos. Pasteurose. Esta doença tem origem bacteriana e pode ser produzida por 2 tipos de bactérias distintos:
Pasteurella e Bordetella. Os fatores mais comuns que favorecem esta infecção bacteriana são o pó do alimento seco que dá ao seu coelho, o ambiente e o clima do lugar onde vive e estresse que pode ter acumulado. Os sintomas mais comuns incluem espirros, roncos e muito muco nasal. Pode ser tratada com antibióticos específicos que sejam muito eficazes caso a doença não se encontre muito avançada. Pneumonia, neste caso, os sintomas também são respiratórios pelo incluem espirros, mucosidade nasal, roncos, tosse, etc. Dessa forma, é parecida com a pasteurelose, mas é uma infecção bacteriana muito mais profunda e complicada que chega até aos pulmões. O seu tratamento também é feito com antibióticos específicos. Filarimia. Esta doença bacteriana é muito grave pois não apresenta sintomas. O animal apenas deixa de comer. Só pode ser diagnosticada com exames de laboratório já que não pode ser baseada em mais sintomas ou exames que se possam realizar na hora durante a consulta veterinária. Por não ingerir nenhum alimento, o coelho afetado pode morrer entre o segundo e o quarto dia. Esta doença está associada a pulgas e a ácaros. Abscessos generalizados. Os abscessos mais comuns em coelhos são nódulos sob a pele que se encontram cheios de pus e são provocados por bactérias. Deve consultar o veterinário para iniciar um tratamento o mais cedo possível e deve fazer curas para eliminar a infecção bacteriana e os abscessos em si. Conjuntivite e infecções oculares. Outras são produzidas por bactérias nas pálpebras dos coelhos. Os olhos inflamam e ocorrem secreções oculares abundantes. Além disso, em casos mais graves o pelo em redor dos olhos gruda. Os olhos ficam cheios de rimelas e secreções que impedem que o animal abra os olhos, podendo até chegar a haver pus. A conjuntivite pode ser de origem bacteriana, e a causa é a irritação produzida por alérgenos distintos como o pó do lar, o fumo do tabaco ou poeira na sua cama se contém partículas muito voláteis como serragem. Deve aplicar gotas oftálmicas específicas receitadas pelo seu veterinário de confiança durante o tempo que ele indicar. Pododermatite, também conhecida como necrobacilose, ocorre quando o ambiente do coelho é úmido e o solo da gaiola não é o mais adequado. Assim, são produzidas feridas que infectam com bactérias que acabam produzindo a pododermatite nas patas dos coelhos infectados. É uma doença muito contagiosa, uma vez que as bactérias se alojam em quase qualquer ponto das feridas pequenas ou até rachaduras na pele que não chegam a ser feridas. Saiba mais sobre este problema no artigo de perito animal sobre os calos nas patas dos coelhos. O seu tratamento e prevenção. É produzida por um fungo que afeta a pele dos coelhos. Reproduz-se rapidamente através de esporos. Dessa forma, se ela ocorre, é difícil controlar o contágio de outros indivíduos que coabitam. Afeta zonas sem pelo que ganham uma forma arredondada e crostas na pele, sobretudo no rosto do animal. Doenças do ouvido médio e do ouvido interno. Estas complicações são provocadas por bactérias e afetam muito o órgão do equilíbrio, que se encontra no ouvido, sendo que os sintomas mais evidentes são a perda de equilíbrio e a rotação da cabeça para um lado ou para o outro, de acordo com o ouvido afetado. Estes sintomas apenas se manifestam, geralmente, quando a doença já está avançada e, por isso, os tutores só se apercebem do problema tarde. Nessa fase, quase nenhum tratamento costuma ser eficaz. Coccidiose. Esta doença produzida por coccídeos é uma das mais mortais para os coelhos. Os coccídeos são micro-organismos que atacam desde o estômago até ao cólon. Estes micro-organismos vivem em equilíbrio no sistema digestivo de coelho de forma normal, mas quando ocorrem níveis de estresse muito altos e baixos das defesas importantes, os coccídeos se multiplicam de forma descontrolada e afetam o coelho negativamente. Os sintomas mais comuns são a perda de pelo, transtornos digestivos como o excesso de gases e diarreias contínuas. No final, o coelho afetado deixa de comer e de beber água, o que provoca a sua morte. Doenças em coelhos de origem parasitária externa. Sarna. A sarna é produzida por ácaros que formam túneis nas várias camadas da pele, chegando até a atingir os músculos do animal infestado. É aí que se reproduzem e colocam os seus ovos de onde eclodem novos ácaros que produzem mais coceira, feridas, crostas, etc. No caso dos coelhos, existem dois tipos de sarna, a que afeta a pele do corpo em geral e a que apenas afeta os ouvidos e as orelhas. A sarna é muito contagiosa entre coelhos e a transmissão ocorre através do contato com animais já infestados. Pode ser prevenida e tratada com ivermectina. Pulgas e piolhos. Se o seu coelho passa parte do dia fora no jardim ou em contacto com cachorros ou gatos que saem para o exterior,
é provável que acabe tendo pulgas ou piolhos. O tutor deve evitá-los parasitando principalmente os pets que podem ganhá-los com mais facilidade, como os cachorros ou os gatos. Além disso, deve utilizar um antiparasitário específico para coelhos indicado pelo seu veterinário. Além de problemas de coceira excessiva provocada pelos parasitas, deve ter em conta que são hematófagos e que, por isso, se alimentam do sangue do seu pet com a sua picada. Muitas vezes, transmitem muitas doenças dessa forma, como a mixomatose e a tularmia. Doenças em coelhos de origem parasitária interna. Diarreias. A diarreia é muito frequente em coelhos de qualquer idade, mas sobretudo em coelhos pequenos. O aparelho digestivo destes pequenos mamíferos é muito delicado e sensível. Entre as causas mais comuns está a mudança brusca de dieta e o consumo de alimentos frescos mal lavados. Dessa forma, deve assegurar que qualquer alimento ou fresco é bem lavado com água antes de o oferecer ao coelho. Caso tenha de mudar a dieta por algum motivo, deve fazê-lo gradativamente, misturando a comida que quer retirar com a nova e, pouco a pouco, ir introduzindo uma maior quantidade da nova e removendo mais da anterior. Assim, o seu sistema digestivo começa a se adaptando adequadamente à mudança sem criar problemas. Infecção por coliformes. Consiste numa infecção secundária por parasitas oportunistas. Quando o nosso coelho já sofre de coccidiose, por exemplo, esta doença faz com que ocorram infecções secundárias facilmente. A infecção por coliformes em coelhos ocorre graças a Escherichia coli e o sintoma principal, assim como o problema mais grave que produz, é a diarreia contínua. Caso não seja tratado a tempo com irofluxacina injetável ou bem diluída na água do coelho, pode acabar por provocar a morte do animal. Doenças em coelhos de origem hereditária. Crescimento excessivo dos dentes ou malformação de encurtamento da mandíbula superior ou inferior. É um problema hereditário que ocorre por crescimento excessivo dos dentes, quer sejam os incisivos superiores ou inferiores, o que acaba por deslocar a mandíbula ou o maxilar para trás por problemas de espaço. Isto faz com que o seu coelho não consiga se alimentar bem e, em casos graves, pode chegar a morrer de fome se não visitar o veterinário regularmente para que cortem ou lixem os seus dentes. A sua alimentação também deve ser facilitada quando se verifica que não come sozinho. Informe-se melhor sobre como agir se existir um crescimento anormal dos dentes do seu coelho. Outros problemas de saúde comuns nos coelhos. Estresse. O estresse nos coelhos pode ser provocado por vários problemas no seu ambiente. Por exemplo, o facto de se sentirem sós ou terem falta de carinho, as mudanças no seu ambiente, no lar, e nos companheiros com quem convive. O facto de não ter espaço suficiente para viver, uma má alimentação ou falta de exercício também podem produzir estresse no seu coelho orelhudo. Resfriados. Os coelhos também se constipam quando são expostos a correntes de ar e umidade em excesso. Isso acontece com maior frequência se o seu coelho estiver estressado ou com defesas baixas. Os sintomas incluem espirros, secreção nasal abundante, olhos inchados e chorosos, etc. Inflamações e feridas supurativas da pele. É fácil que ao viver numa gaiola, mesmo que seja apenas por algumas horas do dia, se verifique que o coelho tem alguma zona inflamada ou até alguma ferida. Deve estar atento e verificar todos os dias o corpo do seu amigo peludo de patas compridas, pois estas inflamações e feridas infectam, geralmente, com muita rapidez e começam a supurar pus. Isso debilita muito a saúde do coelho, podendo até chegar a morrer com uma infecção. Intussucção das pálpebras. É um problema em que as pálpebras dobram para dentro. Além de ser um grande incômodo para o seu pé, o problema acaba produzindo irritações e supurações nos canais lacrimais e chega até a infectar, podendo causar cegueira. Queda e ingestão do pelo. A queda de pelo nos coelhos ocorre, geralmente, por estresse e por falta de nutrientes e vitaminas na sua dieta diária. Por esses motivos, muitas vezes comem o pelo que cai. Dessa forma, se detectar que isso está acontecendo com o seu amigo, deve levá-lo ao veterinário para perceber o que está errado na sua dieta ou o que está estressando o coelho e, assim, corrigir o problema. Urina avermelhada. É uma deficiência alimentar do coelho que provoca essa cor na urina. Deve rever a sua dieta e equilibrá-la, pois existe uma grande probabilidade que esteja oferecendo verduras verdes em excesso ou que lhe falta alguma vitamina, legume ou fibra. Não deve ser confundida com a urina com sangue, já que esse é um problema mais grave que requer ação imediata da parte do veterinário. Câncer. O câncer que afeta os coelhos com maior frequência é o dos genitais, tanto em machos como em fêmeas. Por exemplo, no caso das coelhas, as que não estão esterilizadas possuem 85% de probabilidade de sofrer de câncer do útero e de ovários até aos 3 anos. Aos 5 anos,
esse risco sobe para 96%. Os coelhos e coelhas esterilizados podem chegar a viver com os tutores por um período entre 7 e 10 anos sem problemas, quando vivem em condições adequadas e saudáveis. Obesidade. Nos coelhos domésticos, a obesidade ou peso excessivo é cada vez mais frequente, sendo provocada pelo tipo e pela quantidade de comida que recebem e ao pouco exercício que praticam diariamente. Informe-se melhor sobre este problema de saúde do seu pet no nosso artigo sobre a obesidade nos coelhos, os seus sintomas e dieta. Insolação. Os coelhos estão mais acostumados ao frio do que ao calor, pois vêm de áreas com temperaturas mais baixas do que a maior parte do ano. É por isso que algumas raças de coelhos aguentam bem temperaturas até 10° quando possuem abrigo. No entanto, se as temperaturas rondam ou ultrapassam os 30 graus Celsius são demasiado altas. Se são expostos a esse clima sem água e sem um local de abrigo fresco pode regular a sua temperatura, podem facilmente sofrer de insolação e morrer em pouco tempo com uma paragem cardíaca. Também podem morrer de desidratação, mas é provável que a paragem cardíaca ocorra primeiro. Os sintomas mais fáceis de ver são a respiração ofegante contínua e verificar que o coelho estica as 4 patas para que a barriga toque no chão e refresque um pouco. Se detectar esse comportamento, deve baixar a temperatura do animal levando-o para um local mais fresco e ventilado e aplicando um pouco de água fresca na cabeça e nas axilas. Enquanto isso, tente refrescar a zona da casa onde o coelho se encontra para que, ao colocá-lo de volta na gaiola, o local já tenha uma temperatura normal. Agora que você conheceu as doenças mais comuns nos coelhos, não perca este e outro artigo no qual respondemos o motivo que leva um coelho a estar triste. Este artigo é meramente informativo. No perito animal, com BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos a doenças mais comuns nos coelhos, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de outros problemas de saúde.